Olá, pessoal. Muito boa noite, boa tarde, né? Boa noite a todos, todas. Bom, mais uma vez um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje aqui, até fugindo um pouquinho, né, da nossa proposta da trilha do conhecimento, que também está dentro da trilha do conhecimento, que normalmente falamos aqui da parte de macroeconomia e de segmentos. Hoje nós trouxemos aqui um tema sobre reforma tributária, né? Tão importante quanto todos esses. Bom, meu nome é Tânia Golfredo, eu sou economista responsável pela área de análise de mercado da plataforma GP Cost Drivers. Hoje aqui conosco tem o Kaique Ferreira, que é um dos nossos economistas, né, que fala também sobre outros segmentos, e ele fez aqui um trabalho bem bacana, é, e onde ele vai trazer aqui para vocês esse detalhamento, né, sobre reforma tributária. Só alguns avisos bem rápidos. Esse material será disponibilizado a todos, inclusive essa gravação está sendo gravado. A Karina Noronha, que é da nossa área de comunicação, colocou alguns avisos no chat, né? Então, se vocês puderem dar uma olhadinha por lá, que tem algumas coisas para vocês, tá, pessoal? Assim, uma introdução bem rápida. A Cost Drivers, né, GP Cost Drivers tem um compromisso com os clientes de a trazer dados e informações, fazer uma filtragem e disponibilizar para os nossos clientes. Então, a nossa iniciativa, por isso chamamos de Trilha do Conhecimento, quando trazemos aqui esse conhecimento por meio dos webinars, é justamente para isso, para que vocês sintam-se seguros o que de fato está sendo analisado e filtrado naquele determinado tema que está sendo discutido. Então, hoje aqui eu acho que é uma excelente oportunidade, porque muito tem se falado sobre a reforma tributária do ano passado para cá, e logo na sequência a gente achou que era importante vocês saberem sobre isso. Kaique, fica à vontade, e qualquer coisa estou por aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, então vamos começar. É, Boa noite, né? Então, como a Tânia já introduziu, a gente vai falar de reforma tributária, tentar focar um pouco nos impactos para os compradores, né? Eu sou o Kaique Ferreira, né? Economista, analista aqui dos mercados de combustíveis, resinas e químicos, e fiz uma. A gente tem, né, pesquisado e ouvido bastante sobre a reforma tributária, e aqui nessa agenda de hoje a gente separou em duas partes, né? A primeira parte eu vou tentar explicar um pouco como que vai ser a partir da reforma tributária, né? O que é, qual é a linha do tempo, enfim, aspectos gerais. A segunda parte a gente tem impactos econômicos. Então, essa reforma tributária vai impactar, né, uma série de indicadores econômicos brasileiros muito importantes para vocês, para todos nós. Começando aqui com os aspectos gerais, né, a gente tem, primeiramente, uma linha do tempo, né? Essa linha do tempo, ela vai detalhar a fase de transição e a implementação. Então, foi promulgada a reforma tributária no final de 2023. Então, ela institui aí os princípios gerais da modificação do sistema tributário brasileiro. No entanto, ela só vai ser implementada totalmente em 2033, tá bom? Em 2026 começa a fase de transição. Então, de 2026 até 2032, a gente vai ter um período de transição, um período de teste, com a convivência entre os modelos antigo e o modelo novo, ou seja, impostos antigos e impostos novos em convivência, tá? Eu entrarei em detalhes mais à frente. A implementação realmente vai ser só em 2033. Então, é uma reforma que já foi promulgada, tá? Já foi aprovada pelo Congresso, tanto pela Câmara dos Deputados como pelo Senado, é, e começa a valer de fato em 2033, com esse período de transição, tá? Começando em 2026. Então, a reforma tributária,
como aqui uma introdução, foi tratada como prioridade, tá, no ano passado, aqui pelo governo e também pelo Congresso. O principal, o principal objetivo da reforma tributária é destravar o crescimento da nossa economia, tá, da economia brasileira, e melhorar o ambiente de negócios, fazendo isso através da unificação dos impostos sobre o consumo, tá, e um imposto sobre valor agregado. Então, aqui a gente vai focar, tá, em impostos sobre o consumo. A gente sabe que eles são os mais importantes para a gente, né, para as áreas de compras. A reforma tributária também tem alguns tópicos ali menos importantes, sobre outros impostos, impostos sobre bens, né, IPVA, imposto sobre herança. Isso não vai ser o nosso foco, isso não é importante para a gente. Aqui o nosso foco realmente é imposto sobre consumo, que é o, assim, o principal de longe da reforma tributária e o principal para a gente. As premissas gerais da reforma tributária estão aqui. A primeira é simplicidade, então, ela quer instituir um sistema de tributos simples, de fácil entendimento. O segundo é justiça fiscal, para que todos os agentes é, da economia paguem os impostos de maneira justa e não tenham discrepâncias muito grandes entre setores ou entre localidades. Essa é muito importante, é a manutenção da carga tributária. Então, é, foi instituído nessa reforma, né, tanto na aprovação pelo Congresso como pelo Senado, de que a carga tributária vai ser mantida. Então, a carga tributária geral da economia brasileira não vai mudar, não vai diminuir, nem vai aumentar com a reforma tributária. No entanto, a gente pode ter aumentos ou quedas por setores. Também vou entrar é, nisso com um pouco mais de detalhe. Aqui, a quarta premissa é a eficiência. Ela se liga aqui à premissa de simplicidade, né? Um sistema mais simples, mais eficiente, sem muitos custos, né? Para quem está pagando esses impostos e para o próprio governo. E a transparência. A transparência é saber quanto de imposto você está pagando. Hoje a gente tem uma dificuldade de saber, né? De forma simples, o quanto de imposto que está sendo pago, sobretudo aqui o imposto sobre consumo. Então, como é o sistema hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem os impostos federais, PIS, COFINS e o IPI, e os impostos estaduais, ICMS, Imposto Municipal e ISS. É, a reforma tributária, ela busca mudar principalmente dois aspectos. Hoje a gente tem uma tributação na origem, que é onde o produto foi produzido. Isso incentiva a guerra fiscal, né? A guerra fiscal é quando um estado ou um município tenta atrair um tipo de indústria, diminuindo, né, dando incentivos fiscais, e isso se torna uma guerra, porque aí o município vizinho também vai dar o município, o estado vizinho também vai dar esse incentivo. Então, a guerra fiscal é bastante prejudicial para um país, a gente vê isso no Brasil, tá? Então, a reforma tributária ela vem para mudar esse aspecto da tributação na origem, vai passar para tributação no destino, né? Também entra um pouco mais de detalhes à frente. E hoje em dia os impostos incidem de forma cumulativa. Então a gente tem um efeito cascata, uma cobrança de imposto sobre imposto, é, sendo que a mudança para um sistema de imposto sobre valor adicionado, ele vem para acabar com a incidência de forma cumulativa. A incidência de forma cumulativa também é prejudicial, ela é ineficiente, ela traz um custo para a gente saber o quanto está pagando de imposto e ela é complexa. Então, é, justamente o contrário da nossa primeira premissa lá, que era a simplicidade, né? Então, a reforma tributária, ela vai substituir os impostos que eu mostrei no slide anterior e que estão aqui nessa figura por um imposto sobre valor adicionado, né, um IVA dividido em duas partes. Tá, uma parte federal, cujos recursos vão para o governo federal,
e o IBS, uma parte municipal e estadual, cujo recurso vai para as esferas municipal e estadual. O IPI, né, que é um imposto sobre produtos industrializados, depois de muita discussão no Congresso, ele vai continuar incidindo, tá, apenas para os produtos semelhantes aos da Zona Franca de Manaus. Então, essa foi uma solução para manter a Zona Franca de Manaus, por isso a gente vai ter o IPI, tá? Ele vai ser mais um imposto, só que apenas sobre esses produtos que são produzidos, não que são produzidos na Zona Franca, né? Semelhantes, similares aos que são produzidos lá. A gente vai ter a instituição de um imposto seletivo, ele é chamado de imposto do pecado, incidindo sobre bens e serviços prejudiciais à saúde, né? Ou ao meio ambiente. Aqui a gente tem um exemplo de cigarros e bebidas alcoólicas. Também vou entrar com um pouco mais de detalhes nesses aspectos durante a minha apresentação. Mas, em termos gerais, é isso. Então, os impostos aqui da esquerda vão ser substituídos pelos impostos da direita, é, que funcionam como um IVA, Imposto sobre Valor Adicionado, que eu vou explicar o que, que é a partir desse slide de agora. Então, o IVA, ele, primeiramente, né, e talvez mais importante, ele incide de forma não cumulativa. A tributação é somente sobre o valor adicionado, somente sobre o que foi agregado em cada etapa de produção, seja de um bem ou de um serviço. É o sistema de tributação mais adotado no mundo hoje. Então, ele é adotado por mais de 170 países, tá? Incluindo aí grandes economias, né? Canadá, União Europeia, tem uma lei na União Europeia que todos os países que fazem parte do bloco eles precisam adotar esse tipo de tributação. A Índia, que é um dos maiores países do mundo, né, em termos de população, e outros países emergentes, vizinhos ou do Brasil, né, México, Chile, Colômbia e Argentina também adotam o IVA. Então, não é algo novo para um país, é algo bem conhecido, existem experiências aí bem consolidadas, tá, da adoção desse tipo de tributação. Aqui um outro ponto muito importante, como eu já disse, cobrança deixará de ser feita na origem, que é o local de produção, e passará a ser feita no destino, que é o local de consumo ou local de venda. É, isso também é algo que é uma característica do IVA, do Imposto sobre Valor Adicionado, tá? E é uma característica bastante eficiente, já que previne aí a guerra fiscal. A gente vai ter uma alíquota padrão, tá? Então, todo mundo vai saber qual vai ser essa alíquota. Provavelmente, aí, segundo estimativas, né, em torno de 27,5%, tá? Então, os produtos vão sofrer aqui um imposto sobre esse valor, que vai ser conhecido por todos. Ainda não foi implementado, tá? Durante esse ano e ano que vem, vai ser que o governo vai regulamentar alguns aspectos da reforma como esse. Qual vai ser a alíquota? Espera-se que seja aqui em torno de 27, 27,5. A gente vai ter algumas exceções, né? Alguns produtos vão ter alíquota zero, tá? Como os da cesta básica. Alguns produtos vão ter uma alíquota que vai ser apenas 40% da alíquota padrão. Isso também está sendo implementado esse ano e no ano que vem, tá, pelo governo, mas a gente sabe aqui alguns produtos que vão entrar. Também vou, vou falar um pouco mais desse aspecto com um pouquinho mais de detalhe. Tem uma trava contra aumentos futuros dessa alíquota, isso aqui também tá definido em lei. Então, a alíquota que for decidida, ela não vai aumentar, tá? Ela só vai poder diminuir, mas não vai poder aumentar, isso estando definido em lei. É, aqui um ponto também muito importante, que a gente não vai ter nem aumento nem diminuição da carga tributária, né? Como eu já disse,
No entanto, podem haver diferenças entre setores. Aqui a gente tem um exemplo de como funciona um IVA, um Imposto sobre Valor Adicionado, né? Então, essa figura mostra diversas etapas da produção, da comercialização, de uma camisa. Então, primeiro, o produtor rural, ele cobra pelo algodão R$ 40. E aí a gente simula aqui uma alíquota hipotética de 25%. Então, a gente vai ter R$ 10 de imposto, R$ 10 do IVA, o valor final do produto da venda é de R$ 50. Tá, depois a tecelagem, ela compra aqui o algodão de R$ 50 e produz um tecido precificado em 68, né? O IVA final aqui, ele de 25% é de R$ 17. Mas aqui nesse caso já foram pagos R$ 10 na etapa anterior, né? Então a tecelagem pode abater esse valor e pagar só R$ 7 de imposto. Então isso aqui é muito importante porque ela vai pagar só o que foi adicionado. Então a gente vai ter que sempre fazer essa subtração. É um imposto sobre valor adicionado, não um imposto sobre imposto, né? Se a gente estiver falando da situação atual, provavelmente essa alíquota seria menor, não seria 25%, tá? Mas não teria esse abatimento, não teria esse abatimento aqui de 17 menos 10. Então a carga tributária seria a mesma, mas seria cobrada de uma forma diferente, não sobre o valor adicionado, mas uma cobrança aqui de imposto sobre imposto. Essa forma de cobrança do IVA, ela é bacana, né? Ela é adotada em tantos países e ela vai ser implementada pela reforma tributária, porque dessa forma é mais fácil saber quanto está pagando de imposto. Isso fica mais claro em todas as etapas de produção. Então, uma facilidade na cobrança e na captação e na hora que você paga o imposto, ela é fundamental, porque reduz custo, né? Muitas empresas têm áreas ou diversos profissionais só para saber quanto está pagando de imposto, e a reforma tributária ela vem para tentar diminuir isso, tentar tirar um pouco esse custo da nossa economia, o custo de saber quanto está pagando de imposto. Então, essa forma é, é mais simplificada na hora da cobrança e do pagamento. Aí nas outras etapas a gente tem uma forma semelhante de cobrança, né? Então, aqui na hora que você fabrica a camisa, né? O valor dessa camisa é 104, o IVA calculado aqui é de R$ 26, né? Tendo essa alíquota de 25%, mas essa fábrica vai poder abater R$ 17 e pagar de fato aqui 9. Na última etapa, da mesma forma, né? A compra da camisa aqui foi de 130, e ela vai cobrar 152, somando-se um IVA de 38. Mas o que vai ser pago de fato é só o imposto sobre valor adicionado, né? Então, a gente tem essa subtração. No total, aqui a gente tem um IVA final de 25%, R$ 38, mas a gente nota que ele é dividido entre as etapas. Então, a gente consegue saber o quanto foi pago de imposto no total e o quanto foi pago de imposto em cada uma das etapas. Hoje, a gente tem muita dificuldade em saber quanto foi pago de imposto no total e quanto foi pago de imposto em cada uma das etapas, justamente por essa cobrança cumulativa. Outro fator é a cobrança no local de venda, né, e não na origem, que também, como eu já disse, é uma característica que central do IVA, do Imposto sobre Valor Adicionado. Então, essa é a principal mudança, né? É, Vai ser desse jeito que vão ser cobrados os impostos a partir de agora, além, é claro, dos nomes, né? A gente não vai mais ter ali o ICMS, o ISS, PIS, COFINS. A gente vai ter os impostos divididos entre CBS e IBS, além do imposto seletivo, imposto do pecado, e o IPI, que vai ser só para os produtos similares aos da Zona Franca.
Aqui a gente fala um pouco das exceções, tá? Então, alguns setores vão ter uma alíquota de imposto zerada, então não vai ter aquela alíquota de 27,5%. Produtos da cesta básica, medicamentos para doenças graves, é, educação superior, que faz parte do ProUni, livros, entre outros produtos. Aqui é uma lista que é um pouquinho extensa, mas tentei focar nos principais. Cesta básica ainda vai ser regulamentado pelo governo, porque a gente tem diferenças na cesta básica entre os estados do Brasil, mas os produtos aqui vão ser zerados. Um exemplo mais claro, clássico, é o arroz e feijão, né? Alíquota reduzida para só 40% da alíquota padrão, vai ser para alguns setores também, como dispositivos médicos, materiais relacionados à acessibilidade, serviços de saúde, produtos agropecuários aqui, tá? Enfim, produções artísticas e culturais, segurança, entre outros. A gente vai ter regimes tributários específicos, ou seja, não vai ser a cobrança por IVA que eu detalhei, no slide passado. Aqui são alguns setores, alguns poucos setores onde tem uma dificuldade da cobrança por IVA. Então, por exemplo, combustíveis e lubrificantes, a cobrança vai ser do jeito que ela é hoje em dia, em uma única etapa na refinaria, tá? Então, a gente não vai ter essa cobrança de valor adicionado, por exemplo, na refinaria, depois na distribuidora, depois, no posto, enfim. Aqui vai ser uma cobrança única. Serviços financeiros, transporte coletivo, entre outros, e o imposto seletivo ou o imposto do pecado, né? Também vai ser implementado pelo governo, ainda não está 100% decidido, mas muito provavelmente vão ser é, esses setores, como bebidas alcoólicas, cigarros, combustíveis, agrotóxicos, defensivos agrícolas, alimentos processados, alimentos ricos em açúcar adicionado. Então, as alíquotas ainda vão ser definidas, não está implementado, pode ser que algum desses produtos saia daqui, tá? Mas muito provavelmente vai ser essa lista. Ainda vai ter uma alíquota de 1% sobre o serviço de extração de recursos naturais não renováveis. Então, o setor de mineração, o setor de extração de petróleo, vai ter aqui esse 1% sobre essa atividade. Então, a gente espera que haja uma diminuição, tá, de carga tributária para esses dois primeiros quadros e um aumento para esse quadro aqui do final. Só que isso são segundo estimativas, por isso que a gente não consegue dar a dimensão exata, né, de quanto vai ficar, por exemplo, a alíquota, ou qual vai ser o aumento ou a diminuição, mas segundo estimativas aqui vai ter uma diminuição, aqui vai ter um aumento, tá, de carga. Então, na prática, né, vocês, compradores, e todos os agentes da economia brasileira vão conviver com um período de transição ao longo desses 7 anos, 2026 até 2032. A implementação dos novos impostos e a extinção dos impostos que nós pagamos hoje em dia vai ser feita de forma gradual. Então, a partir de 2026 começa um período teste aqui do IBS e do CBS. Aqui, em 2027, começa a incidência do imposto seletivo. Também em 2027 acabam os impostos federais PIS e COFINS. Aqui a gente tem o IPI, que vai começar a ser restrito aos produtos semelhantes aos produzidos na Zona Franca. E aqui, de forma um pouco mais demorada, essa transição dos impostos estaduais e municipais, ICMS e ICS, até 2033, né, quando em 2029 começa um período de transição de fato, né, para o IBS para o CBS, não só um período de teste, e 2033 totalmente implementado. A gente não vai ter aumento de carga tributária, tá, durante esse período de transição, então isso vai ser escalonado.
e em 2033 passa a valer o novo modelo. Então, só a partir de 2026 que a gente vai ter uma leve mudança, a partir de 2027 uma mudança um pouco maior, e 2029 e principalmente 2033 é que esse novo sistema de cobrança de impostos vai ser implementado. Aqui é um slide bem importante. A reforma tributária ela busca manter a carga tributária atual, a carga geral da nossa economia, porém, pelas características do IVA, né, do Imposto sobre Valor Adicionado, e também pelo fato da gente ter ali o imposto sobre o imposto seletivo, né, imposto do pecado, alguns setores podem ter aumento de carga tributária, outros podem ter diminuição. Então, aqui a gente tem a lista dos setores que, segundo estimativas, vão ter aumento, setores que, segundo estimativas, vão ter diminuição. Aqui, comércio, talvez o principal, que estima-se que vai ter um aumento, e indústria de transformação, estima-se que vai ter uma diminuição. Esse aumento e essa diminuição são muito marginais, tá? Não é algo tão significativo, é, são variações aí de bem marginais, bem pequenas, e a gente não sabe quanto é exatamente essa variação. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem essa dificuldade de saber quanto que a gente paga de imposto, né? Como eu disse lá no começo, é um sistema bem complexo. No entanto, as estimativas apontam para esses setores aqui. Como até já foi dito aqui no chat, a gente vai disponibilizar esse material para vocês, então podem ficar tranquilos para dar uma olhada aqui nesse slide e nos outros. No entanto, mesmo com com esses setores tendo estimativas de aumento, a carga tributária ela pode ser reduzida no longo prazo, tá? Então, isso também está lá na reforma que foi promulgada. Caso a reforma impulsione o crescimento econômico, e a gente vai ver mais para frente que ela tende a fazer isso, a carga tributária pode ser reduzida e também pode haver queda de preços com um sistema mais eficiente. Então, a gente também vê isso mais para frente. Então, aqui é uma boa notícia, né? Mesmo em setores que podem ter aqui um aumento marginal de carga, no longo prazo ela tende a ser reduzida. Aqui a gente passa um pouco, então, para os impactos econômicos. Nós vimos que, primeiramente, como esse sistema vai funcionar, e agora a gente vai ver como que ele vai impactar é, os principais indicadores macroeconômicos. Então, a gente sabe que um acompanhamento aqui da macroeconomia, dos indicadores, é muito importante. A reforma tem um impacto direto, tá, de longo prazo, nesses indicadores. Então, a gente vai usar como exemplo aqui a Índia. Então, a gente está se baseando em alguns estudos, tá, que foram feitos lá na Índia. Lá na Índia, não, né? Tendo como exemplo a Índia, são estudos, sobretudo, de economistas brasileiros. Então, eles reforçam o impacto negativo da complexidade tributária, tá, sobre produtividade, investimentos e crescimento econômico, que é puxado por esses dois indicadores. Então, o exemplo é a Índia, porque eles passaram por uma reforma tributária em 2003 e foi muito semelhante à brasileira. Foi uma reforma tributária que implementou o IVA, né, o Imposto sobre Valor Adicionado. Então, eles observaram, né, depois de 2003, depois dessa implementação, uma série de efeitos positivos sobre a economia daquele país. E no Brasil, a gente espera que essa reforma produza efeitos positivos semelhantes. Então, uma mudança para o IVA, como eu já disse, né, ela simplifica basicamente o sistema tributário. Essa simplificação reduz diversas ineficiências que esse sistema tributário complexo traz, e ao reduzir essas ineficiências, ela traz impactos bastante positivos. Primeiro,
e talvez mais importante, redução de preços e, consequentemente, aqui um aumento de vendas. A gente vai ter menos distorções de preço e fim da dupla tributação de insumos. Isso aqui causando menos custos de produção. Essa redução nos custos de produção faz com que haja uma queda de preço. A queda de preço final dos bens vai aumentar a demanda e as vendas. Como eu disse, isso aqui foi observado na Índia, tá? Isso aqui aconteceu de fato na Índia e a gente espera que vai acontecer no Brasil também. Aumento de investimentos. Então, a gente tem principalmente uma recuperação de créditos de bens de capital. Isso aqui é basicamente traduzindo, né, aquilo que a gente viu no slide onde eu explico o IVA. Então, a gente consegue ter uma recuperação de impostos, fazer aquela subtração. Tá? Isso aqui também tende a trazer uma queda de preços, a queda nos preços de insumos, é, e isso faz com que se aumente a produtividade e que se aumente os investimentos também. Porque através daquela recuperação, né, uma empresa consegue verificar de fato o quanto que ela pagou, de fato o quanto que ela recuperou, é, e isso traz vantagens na hora de você juntar o seu recurso para investir e para aumentar a produtividade, do seu negócio. Um estímulo à formalização, porque aqueles créditos tributários, né, aquela subtração que eu expliquei do IVA, ela vai ser feita apenas em compras com fornecedores formais. Então, as empresas formais vão estimular os fornecedores a se formalizarem. Uma maior formalização da economia também é muito positiva, tá, para todo mundo. Aqui a gente tem uma reorganização societária mais eficiente. Então, o fim de impostos cumulativos ele incentiva uma integração horizontal, ou seja, uma integração da empresa em uma só e não em várias, que é algo que alguns agentes fazem para tentar pagar menos imposto, basicamente. Aqui, então, a gente vai ter um fim dessa tentativa, digamos, de pagar menos imposto, porque é, a gente não vai ter mais a incidência de forma cumulativa. Essa reorganização societária, essa integração horizontal, ela tende a fazer com que a alocação de capital na economia seja melhor, isso aumenta a eficiência. Aqui, para finalizar, é a redução do custo de conformidade. Aqui é um sistema mais simples, então o que que é o custo de conformidade, né? É basicamente o custo para você saber quanto você está pagando de imposto, é um custo para você tentar pagar menos imposto, é um custo para você saber basicamente como que você faz a sua operação tributária. A gente, com a reforma, vai ter menos recursos gastos, basicamente com apuração e recolhimento de tributos. Isso melhora a alocação de recursos, isso faz com que o custo geral da economia como um todo caia. Isso faz com que a gente tenha, além de uma redução de preços, né, uma melhor alocação dos recursos e um aumento potencial do crescimento econômico. Então, em resumo, né, a reforma tributária, através daqueles quadros que eu mostrei anteriormente, tudo aquilo faz com que se gere mais crescimento econômico. Então, segundo algumas estimativas, a reforma tributária pode impactar em crescimento de PIB entre 0,5% e 1,1%. Então, isso aqui só a reforma tributária, tá? Ela pode fazer com que a economia brasileira aumente seu crescimento nessa ordem, tá? Aí no longo prazo. A reforma, ao estimular o crescimento econômico, ela também impacta em diminuição da dívida pública. Então, a gente tem com um maior crescimento econômico, aumento das receitas do governo,
tá? Com isso, ele consegue ter condições de diminuir dívida. Isso tem impactos diretos nesses quatro indicadores, tá? Queda de inflação, ou seja, queda de preços, valorização do real frente ao dólar, queda na taxa de juros, aumento de investimentos. Então, esses impactos aqui somam-se aos impactos anteriores. Então, a gente vê até um efeito cascata, né? Queda de preços, aumento de vendas e ainda mais crescimento econômico, porque esses indicadores aqui, é, uma melhora nesses indicadores aqui, eles também vão trazer ainda mais crescimento econômico, e mais crescimento econômico vai fazer com que o país tenha mais condições, de pagar dívida, e aí a gente vai ter um ciclo virtuoso, digamos assim. Então, a gente vê a reforma tributária com muitos bons olhos, e principalmente por esse fator de gerar crescimento, de gerar eficiência para a economia brasileira, com isso fazer com que esses indicadores que são muito importantes também tenham melhores, tá bom? E aqui a gente tem um resumo de tudo que foi abordado na apresentação de hoje. De novo, o quadro mostrando como vai ser o sistema e como ele é hoje, a passagem para os novos tributos e sendo cobrados através de um IVA, né, um Imposto sobre Valor Adicionado. A reforma, como eu disse, já foi promulgada, já foi aprovada e passa a valer em 2033. Ela tende a atrair investimento para a economia desde o curto prazo, isso desde agora, tá? E no longo prazo, isso pode trazer crescimento econômico. E como é hoje, né? Já entrei em detalhes e como vai ser principalmente aqui um sistema mais simples e eficiente, um sistema transparente, mais claro, de fácil compreensão. Então, gente, eu agradeço, tá? A gente fica à disposição para responder as perguntas aqui no nosso chat. Então, Aqui tenho, oi, Tânia. acho que eu tô, não sei se está com um eco. Você me ouve bem, Kaique? Sim, Tânia, tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá. Ah, tem aqui uma pergunta do Antônio Marcos, que ele pergunta sobre a lista dos produtos da cesta básica com alíquota zero. Nós temos essa lista já? Então, Antônio, ainda não. Essa é um, é um item que vai ser definido pelo governo provavelmente esse ano, ou o mais tardar 2025. Porque, né, existe uma diferença entre os produtos da cesta básica entre os estados do Brasil. A gente tem certeza dos produtos mais básicos, como o arroz, feijão, por exemplo, que esses vão ter alíquota zero. Agora, a lista completa, ela vai sair provavelmente esse ano, mas o mais tardar é no que vem, até porque a partir de 2026, né, vai começar essa transição, tá bom? Então, até, infelizmente, né, a gente ainda tem que aguardar para para alguns aspectos, porque o governo vai trabalhar nisso ao longo desses próximos 2 anos. A gente também tem ainda discussões sobre outros produtos que podem ter alíquota zero ou alíquota reduzida. A gente está vendo, né, no Congresso alguns setores demandando isso, mas aí vai do jogo político. Quanto mais produtos tiverem essa alíquota zero, quanto mais produtos tiverem alíquota reduzida, maior vai ser a própria alíquota. Então, a gente trabalha em 27,5, mas se o governo, o Congresso começar a aceitar a pressão de mais setores, essa alíquota pode aumentar. Até por isso é difícil a gente ter a aceitação de muitos e muitos e muitas exceções, porque senão a alíquota padrão ela sobe e fica muito alta.
Perfeito. A Karen que está te elogiando, dizendo que é um ótimo resumo, que você foi super objetivo e didático. Ah, Obrigada, muito Karen. obrigado, Karen. Kaique, o que eu queria colocar aqui, que é importante, que eu acredito, para que, como esse material vai ser disponibilizado, tanto gravação quanto o PPT, o PDF dele, as pessoas que estiverem aqui, que vão receber, talvez fosse bom reproduzir para as áreas de finanças de vocês, porque eu acho que esse é um material que a gente está começando a discutir. Como eu falei no começo, nós temos aqui um papel de tentar filtrar o máximo possível de notícias e de informações que venham e que a gente sabe que impacta para as áreas de compras, e para não gerar nenhum tipo de burburinho, nenhuma contaminação de estar ouvindo coisas que não sejam efetivamente importantes. Então, acho que esse é uma iniciativa nossa, até para deixá-los mais tranquilos, né? Que, assim, se a gente pensar em termos de orçamento, eu acho que a gente tem que começar a se preocupar um pouco mais isso a partir lá de 2025 e 26. Então, era mais essa mensagem que eu queria deixar também. Bom, e é isso, pessoal. A gente fica à disposição, tanto agora aqui no chat, é, como também, enfim, quando vocês quiserem, né, Tânia, para vocês entrarem em contato com a gente, seja por e-mail, seja por ticket na plataforma, para tirar dúvidas aí sobre a reforma, no que vai impactar. A gente sabe que vai começar o orçamento é, aí para de 2025, né, em alguns meses. Então a gente fica à disposição. No entanto, reforçando o que a Tânia falou, né, a reforma foi promulgada, vai acontecer, mas ela não tem um impacto imediato. Esse impacto começa a partir de 2026 e de forma mais forte ali a partir de 2027, 2029 e 100% a partir de 2033. Exato. Pessoal, e é para nós também importante se vocês responderem a pesquisa de satisfação para nós, que tá, o link está aqui no chat, que esse tipo de pesquisa nos direciona bastante para que a gente crie cada vez materiais de mais qualidade e que sejam mais objetivos para vocês. Bom, eu acho que nós, como disse o Kaique, nós continuaremos à disposição de vocês. Esse é um tema que eu imagino até que a gente ainda demande mais tempo, né, para absorver. E seguimos aqui à disposição com vocês. A gente tem até o Carlos, né, Carlos Medeiros, perguntando se vai haver créditos de impostos. A gente vai ter isso sim, tá? Isso foi definido, foi implementado. Então, isso é até um dos pontos bem importantes aqui da reforma tributária. Eu vou até voltar a compartilhar para ver o que que a gente interpreta, né, como crédito. Então, a gente interpreta aqui, né, como crédito tributário, justamente esse abatimento, tá? Então, por exemplo, aqui a tecelagem, né, ela vai pagar apenas R$ 7 de imposto e não esse 17, né? 17 seria toda a alíquota hipotética de 25%. Esse, esse valor vai ser abatido e vai ter esse pagamento apenas de R$ 7. Tá? Uma outra questão também é que ainda não foi definida, mas há a possibilidade de um chamado cashback. Mas esse cashback vai ser focado em famílias de baixa renda, tá? Isso caso haja uma sobra aqui
de recursos, né? Isso vai entrar como cashback para famílias de baixa renda. Então, ainda isso vai ser implementado, provavelmente famílias que tenham o benefício do Bolsa Família, mas a questão de créditos a gente interpreta como esse abatimento. Aqui a Rosimeire está perguntando sobre a exportação, né, como ficam esses impostos. A reforma tributária, ela não foca e tá, ela não está sendo implementada sobre imposto de exportação ou imposto de importação. Ela só vai mexer com os impostos sobre consumo. Então, são esses impostos aqui, eu vou voltar a compartilhar novamente para vocês. Então, aqui são esses impostos que são o foco da reforma tributária hoje, tá? Então, é imposto sobre consumo, PIS, COFINS, o IPI, que tem aquela questão da Zona Franca, e CMS e ISS. Ela não vai ser implementada, não vai ter nenhum tipo de governança sobre, por exemplo, imposto de exportação, imposto de importação. Então, como você disse aqui, né, Rosimeire, a gente tem alguns impostos, a gente tem alguns produtos na indústria que são isentos e a reforma tributária não mexe nisso. É óbvio que pode haver mudanças nisso se o governo vai e decide, ó, a partir de tal dia, essa isenção na indústria vai acabar. Mas isso não tem a ver com a reforma tributária. A reforma tributária não tem nenhum tipo de atuação aí nesses impostos de exportação ou o próprio imposto de importação também. De nada, Rosemary, a gente fica à disposição. De nada, Carlos, a gente é, que agradece. Bom, pessoal, eu acho que acho que vamos finalizar por aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui, só um minutinho. Deixa eu ver quem entrou. Não, a Raquel deu um obrigada, boa noite. Então, como eu disse, esse é um tema que também está começando a ser discutido bastante, então talvez até as dúvidas venham na medida em que ele for começar a ser mais falado, a ser mais cobrado dentro das empresas, especialmente pelas áreas de finanças, né, no seu momento de orçamento e tudo mais. Então, pessoal, nós seguiremos aqui acompanhando isso de perto. Na medida em que nós formos tendo mais informações, mais atualizações, nós vamos promovendo esse tipo de encontro, né, para poder deixá-los o mais atualizados possíveis. Tá bom? É isso. Da minha parte, eu me despeço. Fica à vontade, que Só tem uma última pergunta aqui, Tânia, do André Feitosa. A cobrança passará a ser no destino, mas o contribuinte permanece da mesma forma. Eu acho que a resposta é sim aqui, né? A gente tem, por exemplo, se a gente for pensar no consumidor final, né, a gente vai ter a cobrança, digamos, da mesma forma para o consumidor final. A gente vai no mercado e a gente tem lá a cobrança do imposto. No entanto, eu acho que aqui a grande diferença é justamente essa simplicidade, a transparência, né?
e também o fato do imposto não ser cumulativo, né? Então, o imposto ali, por exemplo, do mercadinho, é, ele vai estar sendo cobrado através de um imposto sobre valor adicionado ali com os créditos tributários. Bom, e, bom, aproveito também para me despedir, agradecer a oportunidade e reforçar, como a Tânia disse, que a gente fica à disposição, tanto para responder por e-mail, por ticket, quanto para, no futuro, fazer outros encontros à medida que mais aspectos forem definidos aqui dessa reforma. Um abraço, pessoal. Até mais, pessoal. Uma boa noite a todos.